Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos aí a mais uma aula de língua portuguesa. Vocês vêm acompanhando aí ao longo das aulas. Pega aí o seu caderno do aluno, porque a aula continua. Eu sou a professora Tayana e estou aqui acompanhando com vocês a aula de hoje. Inclusive, vocês podem aí saber o spoiler da aula antes, né, de começar a aula no nosso Instagram, Língua Portuguesa CMSP_EM, Língua Portuguesa CMSP_EM. E vamos aqui de aula hoje, vamos ver aí o que tem reservado para a gente hoje com o nosso querido professor Mauro. E aí, professor Mauro, o que nós temos hoje aí de novidade nessa aula? Professora Tayana, como sempre, um prazer estar aqui com você. Nós aqui de novo em mais uma aula de língua portuguesa via Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Essa semana foi uma semana diferente, algumas escolas estão voltando de alguma forma, né? Alguns alunos estão conhecendo o nosso aplicativo. Para aqueles que estão chegando agora, é um prazer conhecer vocês. Eu sou o professor Mauro, professor de língua portuguesa de vocês. Professora Tayana, também professor de língua portuguesa, nós dois aqui juntos. Estamos aqui desde abril com vocês no Centro de Mídias com as aulas do ensino médio. Hoje é uma aula que a gente começa a retomar alguns conteúdos. Para quem estava acompanhando desde o começo do terceiro bimestre, nós encerramos o caderno do aluno e vamos retomar alguns conteúdos, organizando, revendo, misturando habilidades, misturando conteúdos. É sempre bacana este momento. Na última aula, nós terminamos de ver a peça, né? Fizemos uma leitura dramática, mais leitura do que dramática, né, professora? Foi uma leitura, quem sabe faz ao vivo, né, professor Mauro? Quem sabe faz ao vivo, foi bem bacana. Nós lemos aqui o texto que vocês têm em mãos, no caderno do aluno, o Rio de Janeiro em 1877. A habilidade que nós estávamos desenvolvendo, versava sobre texto teatral, né? E para começar a misturar as habilidades, hoje falaremos de um teatro, do Teatro Vicentino, do autor chamado Gil Vicente, mas especificamente de uma peça de teatro que ele compôs chamada A Farsa de Inês Pereira. Essa farsa, a professora falou agora há pouco do spoiler da aula, que você pode ter se você entrar no Instagram das aulas de língua portuguesa, do Centro de Mídias, língua portuguesa, CMSP_EM, sempre tem um spoiler do que vai ser tratado na aula da primeira, segunda, terceira série do ensino médio, e lá tem um grande mote, porque Gil Vicente foi o grande criador do teatro em língua portuguesa, né? Foi o primeiro grande escritor do teatro em língua portuguesa. Ele era tão bom que em um certo momento falaram que ele era copiador de peças e falaram para ele assim: olha, você na realidade você copia tudo. E ele falou: faz assim, me dá um mote, me dá um tema, um motivo que eu elaboro uma peça. E aí falaram para ele: olha, mais vale um burro que me carregue que um cavalo que me derrube. Este foi o mote. Deram esse tema para ele escrever uma peça sobre esse assunto. Mais vale um burro que me carregue que um cavalo que me derrube. E o Gil Vicente escreveu a peça, esta peça que trataremos agora. Então, guardem esta frase: mais vale um burro que me carregue que um cavalo que me derrube. E ao final vamos ver se tem alguma ligação, se de fato o Gil Vicente conseguiu atender às expectativas de seus detratores. Antes de começar a aula, professora, quais habilidades e objetivos da aula de hoje? Então vamos lá, a aula de hoje será bem interessante. Objetivo da aula: ler trechos do texto teatral Farsa de Inês Pereira, observando verbos, adjetivos, substantivos na busca por significados e textualidade, com base nas atividades do caderno do aluno do terceiro bimestre. E as habilidades: analisar os efeitos semânticos e expressivos, então quer dizer, de sentido, né, produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas, que nós já falamos aqui: adjetivo, verbo, substantivo, e discursivas, verbos e conectores. Posicionar-se criticamente diante do texto, defendendo o ponto de vista coerente com base em argumentos. Acredito que essa aula vai ser bem completa hoje, bem interessante. Sim, vamos tentar deixar a aula bem leve, vamos falar de verbos mais na prática, conectores mais na prática, depois teremos aulas aulas mais específicas, né? Próximo slide, por favor, na tela. O que faremos hoje? Relembrar a diferenciação entre tragédia e comédia. Esta vai ser uma espécie de retomada. Diferenciar autos de farsas no Teatro Vicentino. Ler trechos da peça teatral Farsa de Inês Pereira e
relacionar o texto teatral de Gil Vicente a questões sociais da atualidade. Acredito que esta seja o que é de mais importante na aula de hoje, a relacionar o texto de Gil Vicente com as questões da atualidade. Lembrando que a literatura que é importante de fato, que vive no nosso cotidiano, é aquela literatura que conversa com o cotidiano, conversa com o nosso dia a dia. Não é aquele texto que ficou perdido há mais de 1000 anos. Se chegou até hoje, estamos discutindo aqui, é porque algo há de relevante, então vamos buscar essa relevância a partir de agora. Então, se tem um tema também, isso é claro, porque ele tem que relacionar com a realidade. Tem um tema, é um desafio nesse momento, né, professor? Estou pensando nisso. Mesmo a literatura, professora, que seja aquela literatura mais fantasiosa, algo de realidade, algo de verossímil tem que estar lá para a gente se importar com o texto, para a gente se importar com os personagens, para a gente buscar o engajamento com o texto, né, para buscar lê-lo. Então, esse engajamento começa a partir dessa primeira pergunta. Olha só, um minutinho para você responder para nós. Na sua casa, quem geralmente é o responsável pelas tarefas domésticas? Compartilhe conosco no chat, um minutinho e já voltamos. E vamos à resposta aqui. O que eu li de eu aqui, Emily, a prof. Camila também falando que é ela. Aí tem o Fabrício falando que é ele e a mãe. O Cauê falando eu, minha mãe e meus irmãos. A Thaís falando todos aqui, porque aqui não tem moleza. Olha isso, gostei. Todos aqui, tem moleza aqui não. É sempre eu que limpo porque minha mãe trabalha, o Maicon fala. E aí temos vários. Alguns falam minha mãe e meu pai, o Diogo falou. E você, Diogo? Bacana. Só sua mãe e seu pai? É verdade, né? Minha mãe e meu pai e o Diogo. Verdade. Que é isso, cara? Olha, vamos lá. Então, a ideia é essa, né? Vamos falar de tarefas domésticas, também de outras coisas. Mas o texto, a parte de Inês Pereira, de certa forma, começa desta maneira. Vamos chegar no texto, mas antes eu queria que vocês respondessem a próxima pergunta para saber que vocês estão aí de fato. Na tela, a próxima pergunta. Qual é a sua opinião em relação a uma jovem que busca o casamento para fugir das agressões que sofre em casa? Então, imagina uma mulher que quer se casar para deixar de sofrer agressão em casa. Qual a sua opinião em relação a isto? Nossa, então essa mulher apanha dos pais, dos irmãos? Exatamente, ela sofre agressão em casa, sofre agressão simbólica ou física, psicológica, e ela quer casar para fugir de casa. Qual a sua opinião em relação a essa situação? Um minutinho e a gente já volta.
Olha, e as opiniões estão divergentes aqui. Eu estou agora pensando como que eu vou fazer. Olha lá. O Kelvin fala que ela está saindo de uma prisão para outra prisão. Ele fala isso. Essa é a opinião do Kelvin. Eu tendo a concordar um pouquinho com o Kelvin. Tem o Kaique, que fala que a única liberdade que ela poderia ter era desse jeito. Eu tendo a discordar um tantão do Kaique, mas é a opinião dele. Que apoia, tem gente que fala, o Patrick fala que é triste só. E o Arthur olha o que o Arthur coloca. Não é necessário não é necessário casar para sair de casa. Para fugir das agressões, né, um casamento, não acredito que seja a maneira mais adequada, né? Existem outros mecanismos, né? Mas aí está estabelecida a tragédia, né? Maurício, claro. Compreensível, mas não é completamente certo. Olha o pensamento. Olha, gostei. Dá para compreender, né? Buscar a liberdade de alguma forma, né? Buscar a fuga, mas não é certo. Notem, alguém que foge de casa, casando para fugir de agressões, lembra muito uma tragédia. Agora, presta atenção, notem como eu vou mudar muito o tom desta pergunta, da nossa conversa. Na próxima pergunta, e vocês terão um minutinho para responder. Participe conosco no chat. Qual é a sua opinião em relação a uma jovem que busca o casamento para fugir do serviço doméstico? Então agora é outro motivo, Exatamente, ela vai casar para não mais fazer serviço doméstico. Então qual a sua opinião em relação a isso? Um minutinho e já voltamos. Então, a pergunta é, qual a sua opinião em relação a uma jovem que busca o casamento para fugir do serviço doméstico? Lembrando uma coisa, esse texto foi escrito no século XVI, então os valores eram outros, né? O ser humano era outro, a maneira de pensar. Então, nós estamos tratando de valores diferentes. Também tem outra coisa, né? Claro que o serviço doméstico não é um serviço obrigatoriamente feminino, é um serviço que tem que ser executado por quem está em casa, né? Você está convivendo com aquele ambiente, você tem que, né, de alguma forma, colaborar para aquilo. Porém, acredito eu que o serviço doméstico, culturalmente, tem um direcionamento, né, que é para a mulher. E vamos ver isso na peça de hoje. É claro que temos que discutir isso, temos que nos reinventar. Tanto que até a aluna falou na outra pergunta, né, aqui não tem moleza não, aqui todo mundo trabalha. Tem que ser assim, perfeito, ótimo. Porém, alguém pensar que vai casar e vai deixar de fazer serviço doméstico, qual é a opinião dos nossos alunos? Nossa, de novo, são várias aqui, tá? Fala assim, a Ingrid fala assim, coitada, está iludida, vai trabalhar dobrado, né? E aí a Luíde fala, é muita burrice isso. Outros falam que ela é preguiçosa. A Monique fala, a não ser que ela tenha dinheiro para pagar uma empregada, está no seu direito. E aí são muitas opiniões aqui, muitas. Exato. Mas a maioria acha assim que ela está enganada. Claro, porque você vai ter a sua né? casa, de alguma forma você vai ser responsável pelo cuidado com a sua casa, né? Tanto homem quanto mulher, reafirmo isso. Já aconteceu de aluno ir para aula só para não fazer atividade? Eu vou ficar quieto, não vou comentar isso. Algum aluno já te disse isso? Ai, professora, eu estou aqui só para não fazer nada em casa. Já aconteceu? Não, comigo né? nunca. Não, jamais. Não, isso não acontece. Não. Vamos lá então, só para relembrar a definição de tragédia. Relembrando, tragédia na tela. Gênero mais antigo do teatro grego, a tragédia abordava temas associados à religião ou às sagas de heróis, reis ou deuses. Na aula que tratamos de tragédia aqui no Centro de Mídias, demos o exemplo do Édipo Rei, né? Na próxima imagem, por favor. Na tela. Comédia. Abordava os fatos do cotidiano, apresentando críticas ao sistema político e às guerras. Ou seja, é um texto mais crítico, fatos do cotidiano.
né, gente? Então, a diferença básica original entre tragédia e comédia. O que leremos aqui agora um trecho não será nem de uma tragédia, nem de uma comédia, será de uma farsa, que é um texto mais ligado à comédia. Então, vamos começar. Eu farei a Inês Pereira, lerei o trecho dela neste momento. Vamos lá na tela, por favor. Trecho da peça da farsa Inês Pereira. Esta é a primeira fala da Inês na peça. Então, imagina que você chegou ao teatro, sentou lá no local bonitinho no teatro, e entra uma personagem, uma moça, varrendo o chão, e ela fala: renego este lavrar. Lavrar significa trabalho, né? Renego este lavrar. E do primeiro que usou, ó diabo que eu dou, que tão mal é daturar. Ó Jesus, que enfadamento, e que raiva, e que tormento, que cegueira, e que canseira, eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. Então, pode botar para mim, por favor. Neste trecho, a gente percebe que a Inês Pereira ela começa reclamando, né? Pergunta na tela, por favor. Inês Pereira inicia a peça reclamando. De acordo com essa primeira fala, qual é o motivo de suas reclamações? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá a participação de vocês. Agora eles entraram num consenso aqui. Agora vocês entraram num consenso. Eles falam todos aqui que é em relação ao serviço doméstico. Ela está reclamando do trabalho. Ela está reclamando do trabalho doméstico. Todos os alunos falam a mesma coisa. Olha, a Inês Pereira, a farsa de Inês Pereira é um texto do século XVI. E desde aquela época é normal as pessoas reclamarem do serviço doméstico, né? E imaginem, numa época, hoje as pessoas reclamam e tem aspirador de pó, tem lavadora, tem tudo isso, né? Claro, para quem tem, mas é tudo muito produtos químicos que facilitam a nossa vida. Imagina no período de Inês Pereira, onde tudo era feito com esfregão, né? Manual. Tem uma aluna aqui que está fazendo, a Angélica, ela está aqui confessando, eu já fui para a escola só para me livrar dos trabalhos domésticos. Essa foi sincera, nossa, não tive como não ler, Mauro. Por favor. Não deu. Vamos lá. A Inês Pereira, ela estava limpando, lavrando, né, nas falas dela, e chega a mãe dela e conversa com ela. Olha a fala da mãe dela na peça. A mãe diz: logo adivinhei, lá na missa onde eu estava, como a minha Inês lavrava a tarefa que eu lhe dei. Acaba esse travesseiro. Ui, nasceu-te algum unheiro? Ou cuidas que é dia santo? E a Inês responde: praz ao Deus que algum quebranto me tire do cativeiro. Então, perceberam a conversa entre a Inês e a mãe dela? Então, antes que eu te explique, eu gostaria que vocês respondessem mais uma pergunta. Tá bem legal vocês participando, estou me divertindo bastante lendo o que vocês estão escrevendo, né? Sempre muito pertinente, obrigado pela participação. Vamos lá na tela. A fala da mãe é reveladora do relacionamento familiar entre ambas. A fala das duas revela como é que é a relação entre as duas. O que é possível inferir, ou seja, o que é possível deduzir do diálogo entre as duas. 1 minutinho também e já voltamos.
Eles estão aqui interpretando, continuem participando aí. A Gabriela, ela fala assim, acho que a mãe, acho que elas não se dão muito bem. Na verdade, o Jonathan também fala isso. A Yasmin fala, a mãe dela passava muitas com elas. Outros alunos falam sobre conflito, reclamação. A Giovana fala, uma vai para a igreja, a outra fica trabalhando em casa. Eles percebem um conflito, não tem nada tão grave aí, é um cotidiano. A mãe foi para a igreja, quando retornou, e aí, cadê o travesseiro? Tem algum unheiro, ou seja, caiu a mão, né? Caiu sua mão porque você está limpando a casa, e a filha fala, meu Deus, a pergunta para ela assim, é dia santo, para você estar com essa preguiça toda? Dia santo quer dizer, é feriado para você estar querendo descansar? Ou seja, se descansa em dia de descanso, hoje é um dia de trabalho. Ou seja, revela-se que, olha, há um conflito ali. Não é um conflito de morte, falamos aqui em outro momento de Édipo, o rei, né? Não é um conflito daquele, é um conflito engraçado. Fazendo relação com os dias de hoje, será que não acontece coisas semelhantes? Na minha casa, direto. Toda a minha mãe limpa aí. Comia depois, né? Pegava o prato, chegava tarde, né? Lava o seu prato. Lava o prato. E ai de mim se deixasse lá no dia seguinte, né? O prato sujo, né? Nossa, depois de velho, tinha que limpar. Né? Isso é verdade. Nossa, isso por aí. Mas vamos lá, mãe que manda em casa. Olha só, mais um trecho. Agora vamos fazer uma pequena encenação aqui. Você acompanha na tela? Eu serei a mãe, a professora Taiana será a Inês. Então vamos lá. Toda tu estás aquela. Choram-te os filhos por pão? Provê-se a Deus, que já é razão de eu não estar tão singela. Olha, de ali o mal pesar. Como queres tu casar? Com fama de preguiçosa. Mas eu, mãe, sou aguçosa e vos dai-vos devagar. Ou seja, ela quer vagar. Vagar, eu acredito que fica muito tranquilo para nós o que seja vagar. Quer ficar devagar, quer ficar tranquila, né? Vagar, deu origem à palavra, dois né? Sentidos aí da coisa, né? Devagar e vagar. Vagar, quer ficar vagando. Ou seja, devagando. Então, gente, responda a pergunta importantíssima da próxima tela. Esta peça foi composta em 1523. Mas alguns valores que ela transmite ainda estão presentes na atualidade. Segundo este trecho, quais seriam estes valores? 1 minuto e já voltamos. Temos aqui um texto composto em 1523, em que temos uma mãe conversando com a filha sobre casamento. E ela fala para a filha, né? Olha, você quer casar como? Com fama de preguiçosa, só pensa em ficar vagando, né? Então, isso é uma denúncia de qual tipo de valor da época. Né? Denúncia no sentido mais tranquilo, né? Isso demonstra que tipo de valor. Professor. Eu acho tão interessante a literatura, porque cada aluno vai fazendo uma interpretação e vai associando com o que ele vive ou com o que ele entende no momento. Então, eu vou ler algumas para vocês perceberem os degraus aí. Primeiro, o João fala assim, João Guilherme, ele fala tarefas domésticas e reclamações. Então, ele faz essa associação, que ele vê essa cena, ele associou até aí. Deixa eu achar aqui. A Ana Caroline, ela fala assim, devemos ajudar as nossas mães. Então, ela também tira essa lição. Independente, ela tirou essa lição. No caso da peça, né, a mãe. Mas sim. No caso de uma casa, todos devem ajudar a todos, né? A mãe, o pai, né? Que todo mundo participa de uma comunidade chamada família, né? Agora, vamos avançar. O Gabriel fala que é esse lema de ela não estar preparada para casar porque não sabe arrumar uma casa, Exato. Né? Isso aí é um preconceito, um estereótipo que as mulheres carregam até os dias de hoje. Olha, não sabe nem limpar uma casa, como é que vai querer casar, né? Sim. Isso é algo grave que tem que ser questionado. A minha avó, ela tinha
tinha essa noção de que para eu casar, sei lá, para estar preparada, eu tinha que costurar, saber costurar, e eu não sei, né? Então era um valor da época. Era um valor da época da porque sua na avó, época as mulheres perfeito. estudavam bordado, então as mulheres Exato. estudavam separadas dos homens, e elas tinham que bordar. E como eu não sabia, nossa, ela ficava Exato. indignada, É igual né? hoje, como é que você quer ser professor sem saber datilografar, meu Deus do céu? Não sabe virar uma máquina de escrever? É um valor que fazia sentido no período e não faz hoje. Assim, talvez, quem sabe, eu jogo para vocês, né? Ser bom no serviço doméstico seja bom para mulher casar. Só para mulher casar, né? Aí tá essa Eu vou ler questão. mais duas aqui, ó. Claro, A Júlia por favor. fala que não dá para casar a filha com fama de preguiçosa. Então, se ela tem essa Isso. fama, vai ficar difícil para ela casar, né? Segundo a visão da Júlia. E tem mais O uma problema aqui. aí, professora Tayana, é em relação a não só a filha. Eu acho que tanto para o filho ou para a filha, para o homem e para a mulher, né? Casar, viver uma vida adulta, sendo um preguiçoso ou uma preguiçosa, é um problema. Porque a vida adulta tende a trabalho, né? As coisas não acontecem, né? De graça. Um aluno tinha falado aqui que associar o trabalho doméstico sempre tem que ser feito pela mulher. Isso. O Eliseu colocou, estava procurando essa resposta. O Eliseu colocou, então já associou com essa. Você viu quantas associações Ótimo, foram feitas perfeito. aqui? Lá, o Gil Vicente. Mais uma perguntinha para vocês, mais um minutinho. Qual é a sua opinião? É o mesmo trecho. Qual é a sua opinião em relação a esta fala da mãe, considerando que se trata de duas mulheres do século XVI? Um minutinho e já voltamos. Pelas respostas agora de vocês, eu pude perceber que vocês chegaram ao consenso de que aquela situação, né, da mãe se comportar daquele jeito, ter aqueles valores, eram valores da época, professor Mauro. Então, uma mãe aprendeu, assim, era normal, né? É normal para a época, né? Normal pra época. É compreensível para a época, né? Hoje em dia, a gente não deve perpetuar certos valores. Tanto que, quando eu vi no chat, né? Olha, nós devemos ajudar a nossa mãe. Eu fico, mas espera aí, ajudar a nossa mãe, quando você está limpando a tua casa, não está ajudando apenas a sua mãe, você está se ajudando. Todos devem se ajudar. Se você sujou, você limpa, né? Como se fosse obrigação da mãe, Da né? mãe, verdade. Ou do pai, pai. ou da criança limpar a casa, não. Obrigação de todos, né? Guardar as devidas responsabilidades, né? E é isto. Bom, aí é uma opinião minha, né? Mas eu aceito as suas também. Vamos para um pequeno resumo, porque não dá para a gente ler o texto inteiro, né? Vamos lá. Inês Pereira é uma moça bonita e solteira que passa o dia em meio às tarefas domésticas e sempre fica se queixando. Inês vê no casamento a chance de se livrar dessa vida. Então idealiza o noivo como sendo um moço bem educado, cavalheiro, que saiba cantar e dançar, ou seja, que fosse um fidalgo, capaz de lhe dar uma vida feliz. Próxima tela, por favor. Casa-se com Brás, um escudeiro que estava interessado apenas em suas propriedades. Recebem de presente a casa em que Inês morava. A sós com Brás, Inês começa a cantar de felicidade, mas ele se irrita e manda que ela fique quieta. Ele começa então a impor uma série de regras e exige que a moça fique trancada o dia inteiro em casa, proibindo-a até mesmo de olhar pela janela e de ir à missa. Pouco tempo depois, Brás informa ao moço, o moço é o seu criado, que partirá para a guerra e ordena que ele vigie Inês, ou seja, vai deixar Inês sozinha sendo vigiada, presa no quarto. Ela deveria ficar trancada, as chaves dentro de casa. Trancada em casa e não fazendo nada além de costurar
Inês lamenta a sua sorte e deseja a morte do marido para que possa mudar o seu destino. Bem resumidinho aí, tá? Então, vamos para mais um trecho da farsa de Inês Pereira. A Inês conversa com o escudeiro. A Inês fala: que pecado foi o meu? Por que me dás tal prisão? O escudeiro responde: vós buscastes discrição, né? O escudeiro é o marido dela. Que culpa vos tenho eu? Pode ser maior aviso, maior discrição e siso, que guardar o meu tesouro? Não sois vós, mulher meu ouro? Que mal faço em guardar isso? Vós não haveis de mandar em casa somente um pelo. Se eu disser, isto é novelo, havei-lo de confirmar. E mais, quando eu vier, de fora haveis de tremer. E coisa que vos digais, não vos há de valer mais que aquilo que eu quiser. Eu vou voltar a esse trecho, que é importantíssimo essa fala dele. Olha só. Vós buscaste discrição, que culpa vos tenho eu? Pode ser maior aviso, maior discrição e siso, que guardar o meu tesouro? Não sois vós, mulher, meu ouro? Que mal faço eu em guardar isso? Vós não haveis de mandar em casa somente um pelo. Se eu disser isto é novelo, havei-lo de confirmar. E mais, quando eu vier de fora, haveis de tremer. E coisa que vós digais não vos há de valer mais que aquilo que eu disser. Na próxima tela tem uma pergunta para vocês em relação a esse texto, esse trecho. Vamos lá na próxima tela, por favor. Quais justificativas o marido, né, o escudeiro de Inês, dá para mantê-la presa em casa? 1 minuto e já voltamos. E vamos lá, né? Muito machismo num trecho só, a gente estava até discutindo isso aqui. Se perguntasse para a professora Tânia, o que você sentiu? Eu senti raiva na hora dessa leitura, assim, raiva de ver esse comportamento que às vezes é tido como normal. Nós falamos, né? Às vezes não, né? Se é fantasioso, o ruim é que tem um pé na realidade. Isso. A pessoa cria algo porque existe, né? Mesmo aquele mais fantasioso, você vê sei lá, um livro como Harry Potter, algo da realidade tem ali, né? Relacionamentos humanos, comportamento, né? A fantasia é outra coisa. Neste caso, né, triste. Verdade. Vamos lá às respostas. Então, Samuel, ele falou assim, que a justificativa dele ela é o seu tesouro, né? E a Camille fala que ela é o ouro dele. Então, tem que ficar guardada ali, né? Porque é algo muito precioso. É isso, a justificativa dele é essa. Ó. Aí, mais alunos falam, Thaís, que ela era tesouro, devia estar escondida. Era o objeto dele, é o que a Alice fala. Exatamente, isso. Alice. E tem uma hora que ele fala assim, olha, né? Se eu falar que isso aqui é novelo, você tem que confirmar, ou seja, ela não tem direito à voz. O que eu disser que é lei, tá? Então, é algo que, sem comentários. Nós estamos caminhando para os últimos 4 minutos de aula, então algumas perguntas não será possível fazermos para vocês. Mas eu vou deixar na tela como reflexão para nós podermos dar sequência. Então, olha, no caderno do aluno tem esse trecho na página 93. É inviolável a liberdade feminina de consciência e de crença.
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Lembre-se que o escudeiro proibia ir à missa, né? Uma pergunta para vocês pensarem, refletirem e discutirem com o seu professor. Pode deixar o chat aberto, professor? Sim, pode deixar participar. o chat aberto, gente, que eles vão respondendo também. Isso, por favor. Como podemos relacionar o que acontece na peça Farsa de Inês Pereira ao que está expresso no artigo acima, que consta no texto Declaração dos Direitos da Mulher, apresentado no caderno do aluno? Então, relacione a questão com o que nós acabamos de ler, tá bom? Tira um print, voltaremos com o outro slide, por favor. Por favor, próximo slide, na tela. Mais uma pergunta. Para vocês participarem, conversem com os professores, conversem em casa, discutam entre vocês, os colegas de classe. Eles estão falando já aqui, viu? Nenhuma mulher será obrigada a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Mais uma vez, converse com seu professor, participe no chat conosco. A pergunta é, apesar de a peça ter sido escrita há quase 500 anos, mulheres ainda são obrigadas a agir contra a vontade. Porém, hoje há alguns mecanismos legais de proteção às mulheres. Quais seriam esses mecanismos? Respondam no chat e conversem com os professores, escrevam no caderno de vocês e debatam, aprendam, conversem, expliquem. Vocês conhecem alguém que sofre disso? Converse também. Falo, o Vinícius fala, lugar de mulher é onde ela quiser. Perfeito. Legal, gente, vai comentando, tô aqui. Na tela que agora, por favor, o frontispício, né, a capa das primeiras edições, né, do século XVI, da Farsa de Inês Pereira. Note como está grafado como Auto de Inês Pereira, embora seja uma farsa. Próximo slide, por favor. Em sua opinião, a Farsa de Inês Pereira de Gil Vicente aproxima-se mais de uma comédia ou de uma tragédia? Por quê? Chat aberto, participe conosco. A Farsa de Inês Pereira, na sua opinião, tragédia ou comédia? E aí, gente, tragédia, eles já estão respondendo. Tragédia? Parecia uma comédia no começo da aula, né? Parecia uma comédia, dando risada, da preguiçosa. Estão afiados aqui, professor. Então, próximo slide, por favor. Auto é uma composição teatral do subgênero da literatura dramática, surgido na Idade Média na Espanha por volta do século XII. De linguagem simples e extensão curta, normalmente compõe-se de um único ato. Os autos, em sua maioria, têm elementos cômicos ou intenção moralizadora. Suas personagens simbolizam as virtudes, os pecados ou representam anjos, demônios e santos. O Gil Vicente compunha autos e farsas. O que nós lemos foi uma farsa. Próxima tela, por favor. Uma farsa é um gênero teatral de caráter puramente caricatural. Em geral, possui apenas um ato, enredo curto e poucos atores, né? É uma caricatura, ou seja, a Inês Pereira é uma caricatura da moça preguiçosa que acaba arcando com as consequências de seus atos. Gente, uma grande questão lembra que eu falei? Mais vale o burro que me carregue, o cavalo que me derrube? Eu quero que vocês agora vão até o texto. Notem, eu não falei o final da peça, deixei aberto para vocês. É um texto curto, leia alguma adaptação, procure alguma forma de entrar dentro desse texto, desse universo do Gil Vicente. Leia esta peça e responda para nós no chat, lá do Centro de Mídias, do Língua Portuguesa, CMSP, _EM, no nosso Instagram. Responda lá, qual a relação entre mais vale um burro que me carregue com um cavalo que me derrube, com o que acabamos de ver da Farsa de Inês Pereira. Espero que vocês tenham gostado. Este foi um pouquinho do Gil Vicente. É um escritor maravilhoso na nossa literatura. Eu fico um pouco distante, porque o Gil Vicente, como escreveu em 1500, muito do que ele escreveu ainda é um pouco do galego português. Mas, gente, é uma literatura maravilhosa. Professora Tayana, muito obrigado pela aula de hoje. Obrigada, professor Mauro, alunos, professores, muito obrigada a todos. E acesse o nosso Instagram aí. Exato, responda lá pra gente, por que mais vale um burro que me carrega, um cavalo que me derruba, e leia o final da peça. Ela consegue escapar da prisão do marido? Então, gente, um grande abraço, tchau, tchau. Não esqueça de fazer a avaliação da nossa aula, tá aí o link e o QR Code. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.